Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, hoje é dia 16 de março de 2022. Estamos iniciando, então, no ano de 2022, retomando a série de webinários do INCT Bio. Esse é o nosso 16º webinário. E hoje a gente tem aqui a satisfação de receber como palestrante do nosso webinário o professor Marco Aurélio Zézia Arruda, do Instituto de Química da Unicamp. E para fazer a apresentação do professor Marco Aurélio, nós convidamos aqui a professora Alessandra Sussulini, também do Instituto de Química da Unicamp, para fazer a apresentação e introdução aqui do professor. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo para apresentar, então, os resultados da sua pesquisa. Zézi, muito obrigado. Alessandra também, por aceitar aí a apresentação do professor Zézi. Então, bom webinário a todos. Eu volto aqui no final, né, para fazer a sessão de perguntas com vocês. Abraço a todos. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Fracassi, pelo convite. É uma honra, né, uma satisfação estar apresentando, então, hoje o palestrante do dia, que é o professor Marco Aurélio Zézia Arruda, que é o atual diretor, né, do Instituto de Química aqui da Unicamp e que foi meu orientador, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado, e hoje é meu colega aqui no IQ da Unicamp. Então, fico muito feliz de estar aqui apresentando o professor Zézia. Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem o professor, mas passando rapidamente, né, então, o professor, ele é diretor aqui do Instituto, né, e ele é o líder do grupo, né, do GEPAM, o grupo de preparo de amostras, espectrometria e mecanização, que completou, né, já 25 anos aqui. A gente até teve uma comemoração, né, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, né? Passa tempo rápido. 25 anos já do GEPAM, aqui no IQ da Unicamp. E, além de tudo isso, né, o professor Zézi participa, né, do Advisory Board da Metalomics, da Journal of Analytical Atomic Spectrometry, Journal of Integrated Omics. Ele é o editor-in-chief do VRJAC também, né? Participa, né, aqui do nosso INCT Bio. E também já recebeu diversos prêmios, né, de carreira, é Fellow da Royal Society of Chemistry, pesquisadora 1 do CNPq. E ele já orientou, né, mais de 60 dissertações de mestrado, tese de doutorado, foi autor de mais de 230 artigos de pesquisa, 11 capítulos de livro, 5 patentes, e além de diversas, né, palestras em congressos nacionais e internacionais. O professor Zézia tem uma extensa e bonita carreira. E hoje ele vai, então, falar um pouquinho, né, para a gente dos trabalhos que ele vem desenvolvendo nessa área, né, de especioma. E, então, fico muito feliz e contente de estar aqui apresentando o professor Marco e ansiosa para ver a palestra dele, assim como todos vocês. Então, Marco, muito obrigada. Passo a palavra para você. Obrigado, Alessandra. É um privilégio enorme. Eu não estou me vendo aqui, gente, mas isso é ruim, tá? Mas é um privilégio enorme de poder estar aqui. É um privilégio enorme de poder ter sido apresentado pela Alessandra, uma ex-aluna, excelente ex-aluna nossa, tanto que está aqui na Unicamp hoje, né? Então, é uma honra muito grande. Eu quero agradecer, Fracassi, muitíssimo, viu? Você que coordena todos os seminários do webinários, né, do nosso INCT Bio. Quero agradecer muitíssimo, assim como eu quero agradecer também ao Lauro, né? Ao professor Lauro Kubota, que é coordenador do nosso INCT, por todo o esforço aí que o Lauro, ao longo de todos esses anos aí, vem fazendo para que o INCT possa crescer sempre e possa apresentar o melhor em termos de pesquisa, etc. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito que os metais e o especioma, que a gente vai contextualizar um pouco essa terminologia que a gente está tentando inserir na literatura, o que eles podem nos dizer, né, sobre algumas aplicações bioanalíticas, né, e essas aplicações, então, voltadas à saúde, voltadas à ciência de planta e forense, né. Espero que não seja a gente coloca algumas temáticas, né, para ser mais dinâmico o seminário, né. Então, por isso que a gente escolheu aí 3 temas um pouco diferentes, para deixar mais dinâmico, tá bom? Bom, eu gostaria de começar, então, e dedicar esse seminário uma singela homenagem ao meu orientador de doutorado, o professor Miguel Valcárcel Cases,
Ele faleceu, nos deixou recentemente, agora, dia 9 de janeiro. Infelizmente, foi uma perda muito grande para a química analítica espanhola. Ele foi um desbravador da química analítica na Espanha e, com certeza, um contribuidor muito efetivo, um pesquisador de primeiro quilate em relação à química analítica mundial. Então, eu deixo aqui minha singela homenagem a ele, que nos deixou, uma pessoa fantástica, que eu tive o prazer de trabalhar, de conviver, de publicar com ele. Tá? Bom, então, eu gostaria de dividir essa apresentação, essa conversa depois, né, em 2 tópicos. O primeiro, a gente vai falar um pouquinho da parte dos metais, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que eles também existem e são importantes, né. Então, eu vou falar um pouquinho desses metais em relação à falha renal crônica, um pouco em relação à soja e um pouco em relação à fossilização de sementes, né, o que a gente pode encontrar e o que a gente pode dizer a respeito dos metais para alguns mecanismos aí. Tá? E depois a gente contextualiza a questão da especioma e aí a gente vai para a questão de algumas doenças de humor, vamos falar um pouquinho de forense e a gente fecha de novo com a questão da soja, que é uma temática bastante desenvolvida dentro do nosso grupo de pesquisa. Tá? Então, contextualizando essa primeira parte, gente, tá? A gente começa com, óbvio, né? Tem que ser com a tabela periódica, né? A gente está falando de elementos, né? Elemento químico, etc. Mas o que a gente quer particularizar aqui são alguns bioelementos, né? Então, se a gente pensar que mais ou menos existem aí 2 milhões de espécies diferentes, por exemplo, de organismo vivo na Terra, a base da realidade da constituição dessas espécies é mais ou menos parecida, né, em termos de distribuição elementar. Então, vocês podem ver aí que 99% do total do número de átomos presentes no organismo, né, tem a ver com carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né, 0,9% apenas com relação a sódio, potássio, cálcio, ou seja, aqueles majoritários, né, elementos majoritários, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e cloro, e 0,1% sobra aí para aqueles elementos que são chamados traços, né, que é cobre, ferro, tem alguma contextualização em relação a isso, se é traço mesmo, se alguns podem ser, inclusive, majoritários, mas, enfim, aqueles que são também importantes, muito importantes para a vida, como são, por exemplo, os elementos cobre, ferro, zinco, e em alguns casos até selênio e níquel, etc., e alguns outros, né. Então, é dentro desse contexto que a gente vai conversar um pouquinho, né. Esse é um trabalho do Robert Williams, que ele publicou em 2012, e ele traz, então, essa contextualização dos bioelementos, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Isso é tão importante, gente, para ter uma ideia, só para vocês terem uma noção, isso aqui é um trabalho do professor Hiroki Haraguchi, que ele publicou em 2008. O professor Hiroki Haraguchi, ele era um professor aposentado da Universidade de Nagoya, do Japão, e foi ele, na realidade, que propôs a terminologia ou a área chamada metalômica, né, que é a ciência dos biometais. E ele traz aqui uns resultados muito interessantes de um organismo unicelular, isso aqui é uma ova de salmão, né? E nesse organismo unicelular, dá uma olhada só a quantidade de elementos químicos e as concentrações que ele acabou encontrando dentro dessa ova de salmão. Quer dizer, então isso, obviamente, é importante, sem sombra de dúvida, para o desenvolvimento da vida, e é importante como um bioelemento, né? Se ele está aí, é porque, de alguma maneira, ele vai ser utilizado em algum momento do desenvolvimento desse girino, que depois vai virar um salmão, etc. e tal, enfim. Existe uma fundamentação para que essas espécies, algumas, obviamente, em maiores concentrações, como sódio, como magnésio, por exemplo, lá está em ppm, né, o miligrama por litro, e outras em menores concentrações, por exemplo, como silício, por exemplo, né, como germânio, como galho, por aí afora. Mas todos eles, de certa forma, fazem parte desse universo que é essa pequena ova de salmão, né? É isso que é o bonito disso tudo, né? Como a gente consegue encontrar isso dentro de um organismo tão pequenininho e praticamente a tabela periódica inteira, né? Então, isso deve ter uma importância na vida, né? E nós temos alguns elementos, né, que tá aí meio com risco digamos assim, de extinção, né? Vamos dizer, que a gente é uma tabela periódica aí meio estranha, né? Mas dá para perceber, por exemplo, né, que esses elementos que estão em vermelhos aqui,
eles realmente têm uma ameaça muito séria nos próximos 100 anos, né? De repente, não estar mais tão acessíveis da forma como está hoje, né? E aqui eu sempre contextualizo isso, a questão do hélio, né? Que a gente trabalha muito com técnicas analíticas e RMN trabalha muito com hélio. E hoje dá para ter ideia do preço do metro cúbico do hélio, né? Está mais de $60, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, isso há pouco tempo atrás estava $20, alguns anos atrás estava $10, enfim. E o hélio realmente é um problema em relação a essa questão, ou seja, então tem uma ameaça muito grande aí da falta desses elementos, né? E o que é interessante, gente, se a gente parar para pensar, esses retângulos que vocês estão vendo aqui é celular. Todos esses elementos que vocês estão vendo aqui, olha, eles são necessários para a confecção de celulares, né? E se a gente pegar só a população brasileira, dá para ter uma ideia da quantidade de celular e da quantidade desses elementos que são utilizados, então, para a confecção desses celulares aí. Então, aí vem uma questão da gente começar a aproveitar também muito a questão do lixo eletrônico, né? Que existem alguns grupos que estão preocupados com isso, mas eu acho que a gente precisa pensar com muito mais carinho para recuperar esses elementos aí, por exemplo, onde, estou dando exemplo de celular, mas qualquer bateria, qualquer coisa, quer dizer, algo que seja produzido e que depois vá para o descarte, e que nessa produção haja um consumo muito grande desses elementos, né? Então é importante a gente tentar recuperar de alguma maneira e a gente trabalhar com isso. Então, só para contextualizar isso que nós estamos dizendo, tá? E dentro dessas técnicas, né, para a gente poder avaliar esses elementos, metais, metalóides, etc., nós temos uma em particular que eu gostaria de pontualizar aqui, que é a técnica de ablação a laser, que ela é acoplada a um ICP massa, né? Então, nós estamos falando de massas inorgânico, né? E para isso, então, nós temos um laser de alta potência, né? Ele pode trabalhar em alguns comprimentos de onda aqui que vocês estão vendo, 193 nanômetros, 266, 213 nanômetros. O nosso é um P213, de 213 nanômetros, da firma New Wave. Ele é um laser de neodímio dopado com alumínio, com ítrio e alumínio Garnet, e vai trabalhar no quinto, no comprimento de onda de 213 nanômetros, tá? No quinto harmônico desse 1064, que em geral é produzido a partir desse laser. O processo de ablação, na realidade, nada mais é do que a produção de um aerossol a partir da superfície da amostra, só que esse aerossol é um aerossol seco, né? Ele não é um aerossol líquido do jeito que a gente está acostumado, ele é seco devido justamente à alta energia e pontual, que aqui dá para ver um processo de ablação ocorrendo, tá? Óbvio que não dá para ver o laser, porque nós estamos falando aí em 193 nanômetros, né? Então, foge do comprimento de onda do visível, ou 213, por exemplo. Então, a gente acaba não vendo, mas vê o produto, né? O que vai acontecer na nossa amostra, né? E é óbvio, todo esse material que é ejetado, ele é transportado, então, aqui está um sistema de laser que nós temos no laboratório, ele é transportado para o ICP, né? É transportado a partir de um gás inerte, um gás de arraste, que a gente chama, um gás carregador. Em geral, é argônio, então 95% das aplicações é argônio. A gente pode ter xenônio e outros gases, por exemplo, hélio, inclusive, mas a maior parte das aplicações realmente é em relação ao argônio. Tá? Então, isso aí é transportado, esse aerossol, ele chega até o plasma, se vocês se lembram, é uma tocha de plasma, ele funciona mais ou menos 9.000, 9.500 Kelvin, e aí vai decompor toda essa amostra, gerando os íons que a gente precisa, e ele passa aí por um analisador quadrupolo, etc., e aí todo o processo, a gente não vai explicar aqui, mas ocorre todo o processo de separação, tá? A partir de equações de Mathieu, etc. e tal, enfim, e aí chegando até o detector, esses nossos íons aí de maneira sequencial. A gente acha que não, é um equipamento simultâneo, não é. Né? O ICP massa é um equipamento sequencial, só que a leitura é feita de maneira tão rápida que ele parece ser um equipamento simultâneo, mas ele é sequencial. Mas a gente consegue, então, avaliar esses elementos aí com alta sensibilidade, alta seletividade, etc. e tal, enfim, que a gente não vai entrar aqui e falar direitinho da técnica, não é o caso. E dentro dessa contextualização, já que ele vai gerar um dado, né? Esse dado pode ser transformado em imagem, né? Então, é isso que, na realidade, propôs a professora Johanna Sabine Becker,
do qual, inclusive, a Alessandra fez, que acabou de me apresentar, que fez um estágio com ela lá, passou uma temporada com ela, é justamente trabalhando com laser e imageamento, né? Então, ela é uma pioneira nessa questão do acoplamento da ablação a laser com ICP e transformar esses dados depois em imagem, onde a gente pode ver depois uma distribuição espacial, por exemplo, desses elementos, a partir desse processo de ablação, né? Nós nos enveredamos a partir dos insights aí da professora Johanna Sabine Becker. A Alessandra trabalhou com a parte de ablação a laser no nosso grupo também. Outros vieram, Marcelo, etc., Gustavo. E aí a gente foi desenvolvendo também esse apego por tentar trabalhar com a parte de imageamento. Tanto que um pouco mais recente, 2016, a gente acabou publicando aí um trabalho dentro do Jazz, um review, um tutorial, justamente explicando passo a passo como é que a gente fazia para a obtenção dessas imagens a partir de um sistema de ablação a laser, então. Aí nós notamos que nós tínhamos um grande problema, né? Houston, we have a problem, né? Ou seja, nós tínhamos aí 4 horas, muitas vezes, de ablação e, às vezes, mais de uma semana para tratamento dos dados, que a gente tratava esses dados com Excel, com a planilha Excel, e o programa MATLAB. Então, você tinha era todo um tratamento estatístico que a gente fazia para depois gerar essa imagem, onde tudo isso está explicado dentro desse paper ali, mas era muito moroso, né? Então, se perdia muito tempo com relação a isso. Então, qual que era a solução? A solução, vamos adquirir um software para imageamento, né? A primeira coisa. O problema era o custo, né? A gente foi ver o software para imageamento, aí 40, 50, 60 mil dólares, dependendo do software que você vai comprar. Então, a solução é que nós mesmos desenvolvemos um software para esse tipo de aplicação, chamado LA Images, né? Esse software, você pode baixar ele de maneira free, completamente free, já vou passar o endereço aqui, e ele foi inscrito em Java, e a gente acabou, então, publicando um trabalho em relação a isso, com a confecção desse software. Aqui também nós temos uma revisão que a gente publicou ano passado, que é justamente dando algumas dicas com relação a essa parte de imageamento, etc. É uma revisão no Microchemical Journal, onde a Daniela está trabalhando bastante com isso também, tá? Do nosso grupo. Esse aqui, então, foi justamente o software que a gente acabou desenvolvendo. Ele também pode ser em 3D. Fizemos uma avaliação dessas imagens utilizando o nosso software e utilizando a planilha Excel e o MATLAB, e vocês podem ver que o resultado é muito, mas muito semelhante. Então, digamos assim, nós testamos a exatidão, vamos dizer, das imagens que a gente estava produzindo, e, na realidade, é um software bem tranquilo para você trabalhar com ele, é muito simples de você trabalhar, e daquela 1 semana, 2 semanas que a gente demorava para ter as imagens, agora essas imagens saem em 10 ou 15 segundos, né, dependendo da complexidade da imagem. Tá? Então, foi bem tranquilo. E eu quero agradecer aqui, óbvio, ao Capelo, né, lá da Nova de Lisboa, que intermediou todo esse desenvolvimento, e principalmente o grupo do professor Florentino Riverola, da Universidade de Vigo, do qual ele tinha lá ele tem um grupo que trabalha com bioinformática. Então, foi a partir daí que a gente acabou desenvolvendo, foi o grupo dele que desenvolvia, passava para a gente ficou quase 1 ano nesse ping-pong aí, para vocês terem uma ideia, para depois o software poder ser lançado. Então, aqui está a página, está o site, é só entrar ali, você consegue baixar esse software de maneira completamente grátis, tá? Bom, e a partir daí nós começamos a aplicar, então, esse software que eu queria mostrar para vocês. Então, nesse caso em específico, gente, nós temos aqui um paciente, foi um case report, que nós fizemos um trabalho junto com o professor Rodrigo Bueno de Oliveira, aqui da FCM, da área de nefrologia, e nós desenvolvemos com ele, então, um sistema para ablar um material de osso trabecular, é um osso que vem aqui do rádio, ou seja, do nosso braço, um pedacinho ali, fizeram uma biópsia e retiraram o osso desse paciente que estava com falha renal crônica e já estava sendo, digamos assim, passando por hemodiálise já há alguns anos, há 3 anos. Esse paciente, então, a partir disso, a gente acabou fazendo esse sistema de ablação nesse material, nesse osso,
E veja que nós controlamos muito bem a questão de todos os eletrólitos, né? E todas as espécies que vão para que seja feita, então, essa hemodiálise, em termos de concentração de alumínio, né? E realmente a concentração era muito baixa, girava em torno aí de 50 ppbs, né? Essa concentração de alumínio. Mas mesmo assim, fazendo ablação a laser e utilizando o ICP, que é uma máquina que vai nos dar resultados muito interessantes em termos de sensibilidade, a gente acabou encontrando, então, alumínio sendo depositado em ossos desse paciente, né? E o grande problema do depósito do alumínio é que ele acaba substituindo o cálcio nesses ossos e acaba acontecendo o problema de osteoporose. Então, além do problema renal, você pode acabar gerando outros problemas também no paciente. Então, aparentemente, mesmo controlando as concentrações de alumínio, que eram muito baixas, o alumínio tem um poder acumulativo muito grande e ele acabou acumulando mesmo no osso desse paciente e esse paciente passou, então, a ser tratado também com problema de osteoporose, né? Então, vocês podem ver aí o que os elementos, o que os metais, os metalóides podem falar para nós, né? E podem trazer de problemas e de soluções que a gente também vai ver, né? Também esse alumínio, ele pode atingir a corrente sanguínea e para estar no osso, ele com certeza fez isso, e ele pode, na realidade, se alojar parte desse alumínio, por exemplo, no cérebro, né? E aí nós vamos ter um problema de neurotoxicidade a partir desse alumínio, por exemplo, né? Então nós temos aí problemas em relação a Reactive Oxygen Species, ao ROS, né? As espécies reativas de oxigênio. Nós vamos ter problema, então, de apoptose acontecendo, você vai aumentar a apoptose, então a morte celular programada, vai acontecer a morte, e vai acontecer, na realidade, a inibição da comunicação intracelular, por exemplo, devido a que o alumínio torna insolúvel essas beta-amiloides aqui, fazendo com que a comunicação a partir da sinapse não ocorra de maneira tão efetiva. E aí você tem um problema, inclusive, ao passar do tempo, você pode desenvolver, inclusive, Alzheimer com isso. Então, vejam toda a complicação, morte de nervo celular, etc e tal, enfim, pode acontecer N coisas aqui que a gente está mostrando a partir do depósito desses elementos, etc., ou da concentração mais elevada desses elementos no organismo ao longo do tempo. Então, para vocês verem toda a complicação que pode acontecer. Então, o que a gente quis mostrar naquele trabalho ali, que, olha, essa questão do alumínio em fluidos para fazer hemodiálise, ela não está totalmente solucionada ainda, né? É isso que nós temos que tomar cuidado. Virando um pouquinho a página, gente, indo para a parte de soja, né? A gente vai falar um pouco aqui na parte de metais e depois a gente vai falar lá na parte de especioma também. A gente tem uma longa história com relação à soja, né? Já não é de hoje que a gente vem trabalhando com a soja, vários colegas aí participando junto com a gente. Fábio também está aqui, sei que o Fábio Guzzo está me vendo aí, está aqui também nesses trabalhos aí. A Alessandra está aqui com a gente, enfim, vários trabalhos aí. A Alessandra também trabalhou no mestrado dela com essa questão da soja, além de outros aí, sem sombra de dúvida. A maioria de vocês que estão aí nos vendo, que fazia parte do GEPAM, né, também trabalhou com a soja. Então, a gente tem uma história um pouquinho longa aí em relação a isso, tá? E a gente quer utilizar agora, dentro dessa terminologia ionômica, né, avaliar, por exemplo, os íons, os metais, os metalóides dentro dessas espécies, né, o que é que está acontecendo. Então, também usando imageamento com LC e CPMS. Só que agora, a gente trabalhou muito com soja, tanto transgênica quanto não transgênica, com gerações, etc., dessa soja, o que estava acontecendo, enfim. E agora a gente quer avaliar, porque a produção de nanopartículas, de nanomateriais é muito grande, e esses nanomateriais, eles acabam parando, por exemplo, devido à grande utilização que nós temos e a N produtos que são lançados no mercado, né, por semana, por exemplo, elas acabam parando em leitos de rio, acabam parando em solo, etc., enfim. Então, a gente quer ver se você vai cultivar uma soja, que é uma commodity para nós, por exemplo, o que é que vai acontecer se você tem um excesso de nanopartículas de X, Y, Z, enfim, o que é que está acontecendo? Lembrando que o Brasil hoje, ele é o primeiro produtor de soja do mundo, tá? Ele já passou os Estados Unidos, está aqui 144 milhões de toneladas que o Brasil está produzindo de soja, é o primeiro produtor.
E a soja ela tem uma vantagem, né? Porque se a gente quer fazer a parte proteômica, ou se a gente quer fazer alguma outra coisa, 40% dela, da massa dela é proteína, né? E então, a partir daí, e dentro dessa longa história que eu comentei com vocês, a gente andou vendo aí a questão dos metais, bioacessibilidade, proteínas, enzimas, metabólitos, o que é que estava mudando ao longo dessas gerações, ou se uma soja é transgênica ou não, etc. E quem vai trabalhar com a parte proteômica é interessante porque nós temos um banco de dados específico para a proteína, que é o Glycinemax, né? Então, é bastante interessante também. Só que nesse caso específico, a gente queria avaliar a questão das nanopartículas, né? E aí, se a gente pensar em nanopartículas e agricultura, a gente está dentro de uma agricultura chamada hoje 4.0, né? Que é uma agricultura onde nós podemos aproveitar essas nanopartículas, por exemplo, para melhora da produtividade, né? Realizando aí, por exemplo, confeccionando nanofertilizantes, nanopesticidas, nanosfungicidas, etc. Monitoramento inteligente, né? Com nanosensores, por exemplo. Nanobiofortificação, quando a gente fala de melhoria em termos de semente, etc. Mas nós também temos alguns desafios, né? Que é a questão, por exemplo, de avaliar o que é que está acontecendo quando essa nanopartícula ela chega no ambiente radicular, por exemplo, dessa planta, ou ela é translocada até as áreas mais aéreas dessa planta, por exemplo, né? Então, a gente precisa avaliar o ambiente trófico, o que é que acontece, e também não existe política em relação à quantidade de nanopartículas que pode estar no solo, que pode estar numa planta, principalmente uma planta como a soja, que a gente vai acabar gerando subprodutos a partir dessa soja, né? E vai acabar chegando na mesa do consumidor esses subprodutos, né? Então, é carne de soja, enfim, é leite de soja, é bolacha, é o que quer que seja, né? E ração para animal também, que é muito consumido. Hoje o Brasil produz muito ração para animal a partir da soja, comercializa a semente, e o restante, muitas vezes, vai para ser feito, então, essa comercialização de ração. Então, não tem política ainda, regulações em relação a isso, regulação pública de quanto essas nanopartículas devem estar, qual é a concentração, etc. Aqui é só mostrando como pode acontecer, gente, tá? A translocação dessas nanopartículas, todo o ambiente radicular que nós temos aqui de uma planta, a partir dos exudatos, né? Elas podem fazer a translocação dessas nanopartículas da parte radicular para a parte aérea, mas é óbvio que não é qualquer nanopartícula, qualquer tamanho de nanopartícula que vai ser translocado aqui, né? Ela tem um tamanho máximo, né? Um tamanho, ou seja, mínimo, perdão, para que ela seja translocada. Não tem como uma nanopartícula de 60 nanômetros, por exemplo, é muito difícil ela translocar até as partes aéreas, por exemplo, tá? Então, uma outra coisa que pode acontecer é que essa nanopartícula, ela acaba se decompondo no solo, né, e acaba virando íons que vão polular ali, né, aumentar muito a concentração daqueles íons nessa fase radicular, e aí pode acontecer necrose na raiz, etc. Enfim, N coisas aí que pode estar acontecendo, né? Pode ser imobilizada essas nanopartículas também a partir de radicais carboxila, sulfidrila, oxidrila, etc. E aí vai, né? Ou pode também ser transformada essas nanopartículas como um todo, né? A partir dos exudatos da própria planta, por exemplo, a partir de ácidos orgânicos, aminoácidos, carboidratos, etc. E lá na nossa folha, quando ela sobe, ela pode, inclusive, dar uma explosão oxidativa, ocorrer aumento de Ross, etc. e tal. Então, tem N coisas que a gente deve investigar em relação se eu vou fazer um nanopesticida, por exemplo, bom, como é que isso vai ser, qual é a concentração desse nanopesticida a partir de é uma nanopartícula que vai transportar, o que vai acontecer com essa nanopartícula? É a mesma coisa que acontece no organismo vivo, por exemplo, no humano, né? Aí digamos, no animal, etc., né? Então, são estudos que têm que ser avaliados, tem que ser feito, né? A primeira coisa que a gente avaliou aqui nesse trabalho, que nós publicamos no JES, é a tese da Caterine, é uma parte da tese dela, é que a gente estava querendo quantificar, usar o imaginamento para quantificação. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era saber, bom, qual que é o melhor padrão interno, aí a gente vai para a analítica, né? Qual que é o melhor padrão interno que eu posso utilizar nesse aspecto para gerar essas imagens, isso aqui são imagens qualitativas que nós estamos gerando aqui. Então, nós testamos alguns, né, que foi o silício como padrão interno, carbono 12 ou carbono 13 como padrão interno e o fósforo, né?
Então, dá para perceber aqui que quanto mais homogêneo for a distribuição, a distribuição desses elementos na folha, melhor seria como padrão interno, né? Porque justamente o padrão interno vem para compensar, já que eu vou ter que ablar esse material durante algumas horas, esse padrão interno ele vem para compensar certas flutuações que o laser pode ter, assim como a própria flutuação do próprio equipamento, do plasma, né? do nosso ICP, tá? Então, é muito importante, qualquer imajamento que você for fazer, qualquer análise que você vai fazer, é importante ter um padrão interno de análise de imajamento que você vai fazer, é importante ter um padrãozinho interno que possa garantir os seus resultados. Então, é isso que a gente estava avaliando e a gente chegou à conclusão que o carbono, que apesar de ter um potencial de ionização elevado, etc. e tal, ele sim serve como um padrão interno, um melhor padrão interno, porque todo o resto vocês podem ver a partir do imajamento, e isso uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? A gente pode ver muito bem a distribuição completamente heterogênea dos outros, das razões que a gente fazia, né, entre silício e carbono, fósforo e carbono e por aí fora, né? Vocês podem ver que tem muito silício, né, nessas partezinhas aqui, gente. Isso aqui são os tricomas, né, são aqueles pelinhos que tem a folha de soja. Isso aqui é um cultivo de soja, ela tem muito esses tricomas aqui, né? Então, se você não tira esses pelinhos aqui, ele vai dar justamente uma concentração, e óbvio, né? Como é algo que requer, como é um pelo, quer dizer, ele está de pé, né? Ele requer alguma coisa que ele consiga ficar nessa posição, e quem vai dar essa estrutura para ele é o silício, justamente. Então, por isso que a gente vê aí muito silício aí nessas partes, todas essas partes aqui, que é onde nós temos o tricoma. Mas o que é importante aqui é que o carbono pode ser usado como padrão interno. E aí, fazendo, então, uma análise um pouco mais apurada em relação aos cultivos que nós fizemos, né? Isso aqui é uma planta controle, isso aqui é uma planta que foi cultivada na presença de nitrato de prata e aqui na presença de nanopartícula de prata, que a gente queria saber se o efeito viria da prata ou viria da nanopartícula, né? E o que a gente pode ver aqui é uma distribuição muito heterogênea, né? Quando a gente compara, por exemplo, o controle, principalmente com nitrato de prata, então, ou seja, aparentemente, com nitrato de prata, os elementos, eles têm mexe muito essa prata com a homeostase desses elementos, então, ou seja, você acaba fazendo com que do controle para aquele de nitrato de prata, o B é o cobre, então você tem uma translocação muito maior do cobre, né, do que do próprio controle, e maior ainda se a gente for para nanopartícula. Então, dá para perceber que existe uma diferenciação quando você faz em termos de controle e quando você faz em termos de nanopartícula ou de nitrato de prata em relação a essa translocação desses elementos aí. A prata foi basal, gente, tá? Eu acabei não colocando aqui, mas era azulzinha desse jeito, como vocês estão vendo aqui, tá? A prata não está aqui, mas era dessa forma que nós tínhamos. A prata praticamente não translocou, mas mesmo ela não translocando, um pouco translocou nitrato de prata, mas mesmo ela translocando pouco, o que ela fez foi mexer com toda a homeostase devido à presença dela nesse ambiente radicular, etc., que a gente estava dopando. Então, ao final do cultivo, nós chegamos com 12 miligramas por quilograma de prata, para vocês terem uma ideia. Então, sim, há um desbalanço na homeostase em relação, se você tem a presença, por exemplo, dessa nanopartícula de prata, inclusive parece que um pouco menos da própria nanopartícula em relação ao nitrato, né? Mas sim, há um desbalanço em relação a isso, tá? Em relação a esses elementos. E por isso que a gente estava avaliando a questão do padrão interno, a gente chegou então aqui a quantificar, vocês podem ver, isso aqui é uma quantificação via imageamento. Então, essa é uma concentração de cobre nessas amostras, amostra controle, essa aqui é uma NT não transgênica, TRR é a Roundup Ready, ou seja, onde aqui foi inserido um gene, uma agrobactéria, a Enopyruvil shikimata sintase, fosfato sintase, que vai dar, então, a essa soja resistência ao glifosato, e aqui a intacta é uma outra soja, onde ela tem aí os dois genes, ela tem o gene para dar tolerância ao glifosato, que no final das contas vem dessa agrobactéria, mas também tem o gene, o CRY1AC, né, que ele vem de um bacilo. Então, ele é inserido aqui. É por isso que nós chamamos de organismo transgênico. Ele vem, é um gene exógeno e vem inserido depois dentro disso,
dentro da soja. Tá? Então, aqui, as concentrações então, de prata eram de 12 miligramas por quilograma, usando carbono 13 como padrão interno, e nós avaliamos, então, dá para quantificar agora, a partir de cada pixel aqui, a gente tem uma ideia da concentração de cobre, por exemplo, tá? Dá para perceber que a Intacta aqui foi incrível, a quantidade de cobre que ela acabou translocando e foi para a folha, né, com nitrato de prata, sendo essa cultura, ou seja, a soja cultivada com nitrato de prata, e praticamente nada aqui com nanopartícula de prata. Então, vocês vejam que, de repente, o próprio íon, né, ele é mais, às vezes ele causa mais problemas ou não na planta, dependendo do ponto de vista, né? A gente teria que continuar esses estudos aí, sem dúvida nenhuma, mas você tem uma translocação muito grande do cobre aí, nesse caso. Também em relação à questão de avaliação enzimática, isso aqui é uma figura do trabalho do Rodrigo, tá? Nós avaliamos também como é que estava aí a questão das espécies reativas de oxigênio, quando você dopa, por exemplo, essa planta com nanopartículas, etc. E o que a gente pôde perceber é que do controle para nitrato de prata e para nanopartícula, há uma diferenciação, em alguns casos, muito grande, né? Mas aparentemente mais em relação ao nitrato de prata em si do que da própria nanopartícula de prata, né? Mas sim, há uma diferenciação em termos das enzimas envolvidas em GROS, né? Como a catalase, por exemplo, a superoximutase, a peroxidação lipídica também foi avaliada a partir da concentração de malondealdeído. Então, por aí dá para perceber que nós temos uma certa diferenciação, tudo estatisticamente está diferente aqui, o que a gente pode avaliar, e a gente vê, então, que há um burst oxidativo nesse material quando a gente vai tratar ou com nitrato de prata ou com nanopartícula de prata, por exemplo. Tá? Mas o que é interessante, né, é que os metais, o que eles podem dizer para nós? Aqui foi feita uma análise com mais ou menos 25 elementos químicos diferentes, né, e a gente pôde, a partir dessas análises, conseguir identificar o que era a soja intacta, o que era a soja RR e o que era aquela soja que não transgênica, para vocês terem uma ideia. Então, há muita diferenciação devido justamente a essa diferença de homeostase que eu tenho na presença ou na ausência de uma transgenia, na presença ou na ausência, por exemplo, de uma nanopartícula, de um nitrato, etc. E tal. Então, vocês podem ver que raízes, caule e folhas apresentam os três, né? Para os três compartimentos, dá para a gente identificar muito tranquilamente qual soja é transgênica, RR intacta, qual soja é não transgênica. A mesma coisa acontecendo no caule, a mesma coisa acontecendo um pouquinho menos na raiz, que aí você tem alguns confundidores ali, mas o que dá para perceber sim é que nós temos três grupos aí muito bem definidos, né? E que daria para identificar. Então, olha que interessante isso, gente, tá? O que os elementos podem trazer a mais para nós, né? Eu não vou fazer só esse tipo de análise aqui para avaliar um transgênico, mas ele pode ajudar muito em toda essa avaliação, ou se eu estou cultivando com nanopartícula de prata, se eu estou cultivando, se é um controle, etc. e tal, o que é que está acontecendo, tá? Para finalizar essa questão dos metais, que eu já devo estar atrasado aqui, gente, tem tanta coisa legal para falar, eu queria mostrar para vocês um processo de fossilização que a gente acabou avaliando, né, com algumas sementes que nós acabamos encontrando, né? Isso foi uma campanha que foi realizada aqui entre os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. Nós fizemos esse trabalho junto com o pessoal da área aqui do Instituto de Geociências. Esse foi o nosso sítio de amostragem aqui, foi o afloramento aqui de Torrinha, que vocês podem ver aqui, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Que o pessoal estava escavando ali para retirar material, etc. E um dos materiais que eles retiraram e que a gente acabou participando desse estudo foi justamente a semente, né? Que teoricamente é um fóssil, né? Então, para a gente avaliar essa questão, nós, utilizando também a questão de imageamento com ablação a laser, o que a gente pôde ver é que quando a gente fazia as análises, por exemplo, isso aqui é uma semente teoricamente fossilizada, né? Nós tínhamos, então, essa aqui é a distribuição externa da semente. Então, a gente pode ver as cores mais frias, ela indica, então, a presença de menor quantidade de metal,
metalóide, o que quer que seja, tá? E as cores mais quentes seria, então, a presença de maiores concentrações, por exemplo, desse elemento, tá? Então, vocês podem ver que no caso aqui, ferro, silício, fósforo, alumínio, né, cobre, zinco, na parte externa, quase não tinha, ou tinha muito pouca coisa. Mas o que a gente percebeu é que entre o fechamento dos cotilédones aqui, ó, você tinha uma certa, muito possivelmente, permeação de alguns elementos, entre eles o silício, né, que é um elemento justamente que dá, como eu falei para vocês lá nos tricomas, né, ele dá justamente a questão de deixar uma planta ou tornar essa planta algo mais perene, algo mais resistente, né, por isso que você tem o caule, né. Quando o caule começa a estiolar muito, ou seja, ele começa a se alongar, é porque a concentração de silício ali baixou bastante. Então, a mesma coisa que a gente percebe aqui, por exemplo, nessa questão. Então, aparentemente, quando a gente vai para a parte interna da semente, que dá para ver a questão de microscopia aqui, a gente vê que realmente há um depósito muito grande aqui de silício, muito grande de ferro, muito grande de alumínio, que são aqueles elementos, principalmente silício, ele vai se acumulando aí dentro e fazendo com que ocorra, então, a fossilização dessa semente. Foi muito legal esse estudo que a gente acabou fazendo, então, e acaba preservando, de certa forma, esse solo era um solo calcário, onde o pessoal fez esses estudos, né? Então, permite com que haja grandes concentrações de ferro, grandes concentrações de silício, etc. e tal, e esse pode ser, então, um mecanismo de fossilização a partir da entrada desses elementos, por exemplo, para a parte interior dessa semente, né? E aí a gente comparou. A gente sabia que era da família da fabácea, a gente não sabe especificamente qual é, né, especificamente a semente de qual planta mas é da família da fabácea. Então, nós pegamos, só por comparação, uma semente da família da fabácea também, que é a Senna macantera, uma semente dela, que é essa planta que a gente vê muito aqui nas ruas, etc., esses amarelinhos que a gente vê aqui, e a gente comparou, por exemplo, os resultados que nós tínhamos, né, dessa semente hoje, né, com uma semente que teoricamente é fossilizada. Então dá para perceber, olha como é diferente, por exemplo, a concentração, a presença desses elementos, por exemplo, em relação a esses elementos fossilizados. Tá? Então, realmente comprovando que não é algo, pelo menos ao nível de família, né, não é algo que a gente vê aí corriqueiramente nas ruas. Né? Então, é muito diferente a composição desses elementos em relação a essas famílias. Bem, então, entrando para a segunda e última parte aqui, gente, dessa apresentação, gostaria de contextualizar um pouquinho essa questão do especioma. E quando a gente fala de metais, metalóides, espécies, a gente está falando, de fato, de especiação química, né? Não especiação biológica, aqui é especiação química, né? E a IUPAC, ela define como especiação, análise de especiação, por exemplo, como aquelas atividades analíticas de identificar ou medir quantidades de uma ou mais espécies químicas individuais numa amostra. Então, quais são essas espécies, por exemplo? Se a gente pensar em estado de oxidação, crômio 3, crômio 6, ferro 2, ferro 3, arsênio 3, arsênio 5. Se a gente pensar em termos de isotópicos, né? Ferro 54, 56, 57, 58, por aí afora. E a gente também tem essa questão das biomoléculas, né? Então, a gente tem aqui um dimetilarseno açúcar, onde, se você se lembra, o arsênio aqui, o fósforo aqui foi substituído pelo arsênio, nesses dois casos, e aqui arsênio colina e arsênio betaína, nós temos a substituição do nitrogênio aqui pelo arsênio. Então, a natureza faz com que ocorra essas modificações devido, óbvio, isso aqui a gente vai encontrar muito em arroz, principalmente em áreas alagadas, etc., você tem uma concentração, às vezes, bastante alta desses elementos aqui, desses arsênio açúcares, etc., enfim. Mas nós temos também algumas biomoléculas, como a superoxidimutase, que, às vezes, ela apresenta esses três elementos ligados nas suas estruturas, por exemplo. Ou só manganês, ou só cobre, ou só ferro, ou manganês e cobre, ou os três elementos, dependendo da situação onde tem que atuar essa enzima, por exemplo, que está envolvida ali no estresse oxidativo, né, que a gente comentou. Tá? Mas é óbvio que, se a gente parar para pensar, a especiação química, ela tem lá as suas matizes, né?
assim como a arte, né? Então, se a gente parar para pensar no impressionismo, e a gente tem aqui um autor aqui dentro do impressionismo super conhecido, que é o Claude Monet, um quadro dele aqui. Se a gente pensar no cubismo, nós temos aqui o quadro Guernica, de Pablo Picasso, ou na Arte Nouveau, a gente pensa aqui no Beijo, né, de Gustave Klimt, são matizes diferentes da arte, né? E aqui também a especiação química tem lá suas matizes, né? Então, nós temos a especiação inorgânica, que a gente já comentou com vocês, mas nós temos também a especiação orgânica, que são compostos isoméricos, que são isoformas de proteína, e nós temos a mescla disso tudo, né? Compostos, espécies metalorgânicas, etc., espécies de biomoléculas ou metalobiomoléculas, todas elas deveriam ser consideradas em análise de especiação. Então, a partir disso, e com a evolução dos estudos ômicos, o que surge, então, é uma terminologia nova que a gente aí está tentando colocar na literatura. A gente acabou de mandar no Journal Proteomics, isso aqui chamado Speciomics, né? Que seria, então, desde o momento que você vai tentar avaliar algumas espécies, independente se ela seja orgânica, metalorgânica, inorgânica, etc., então você estaria fazendo uma especiômica, e desde que esses estudos sejam estudos ômicos, né? Então, de certa forma, para espécies químicas seria um guarda-chuva, onde poderiam ir todas as outras ômicas aí, desde que esteja querendo avaliar espécies, né? A definição de ômica está aqui, tem muito na literatura, não vou aqui, mas o que é interessante, então, o especioma seria a totalidade dessas espécies químicas avaliada através de alguma estratégia ômica. E a especiômica seria, então, o estudo ou a avaliação dessas espécies químicas aí, aplicados, então, nessa parte ômica. E aí nós temos algumas ferramentas, né, analíticas ou ômicas, ou o que quer que seja, né? A gente pode falar em termos de CPMS com ionômica, a gente pode falar com cromatografia unio bidimensional, se a gente falar de metalômica, por exemplo, ou metalômica. A gente pode ter também a questão, um Orbitrap, por exemplo, acoplado a um ICP massas, por exemplo. Eu faço a parte ômica e faço a parte metalômica também, ou metalômica, etc. e tal, enfim. Então, nós temos N possibilidades aí que hoje a instrumentação analítica nos traz, tá? E aqui, só para colocar uma questão de bibliometria, se a gente colocar aqui especiação química e proteômica, a gente vai ver que tem uns links aqui muito interessantes, né? Na área de resposta, na área de estresse oxidativo, de amostras como plasma, por exemplo, material particular, toxicidade, respostas, inteligência artificial, porque a quantidade de dados que você pode gerar, vamos dizer, a partir de um acoplamento que eu tenho do Orbitrap, por exemplo, com ICP massa, é uma coisa infinita. Quer dizer, aí você precisa de, muitas vezes, um conjunto de dados é tão grande que você precisa ir de algo de inteligência artificial, por exemplo, para estar avaliando tudo isso, né? E aí vem a questão da medicina de precisão também, etc., enfim, que a gente pode também desenvolver a partir disso. Então, são estruturas que a gente vai tendo ao longo do desenvolvimento, ao longo do passar do tempo, né? Isso aqui seria mais ou menos já para 2020, como é que está essa questão, né? E a partir disso, então, eu queria dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, a questão de problemas neurológicos, né? E hoje nós temos aí, mais ou menos, em relação a mortes envolvidas nesses problemas aí, que chega a quase 17% da população mundial, é muita coisa. Há gastos aí, em termos de SUS e por aí afora, muito grande, né? Então, nos healthcares, etc., enfim, muito grande, e isso impacta, no final das contas, na economia, né? Sem também dizer que, muitas vezes, a pessoa, né, o indivíduo, fica mais afastado do seu trabalho do que qualquer outra coisa, né? Então, essas desordens neurológicas aí, ela vai de A até Z, né? Que estou dando um exemplo aqui. Essa é uma sinapse, e aí é onde participam, por exemplo, os metais e por aí afora. Essa é uma sinapse em condições normais, gente. Então, veja que coisa maravilhosa que acontece aqui, a ligação entre dois neurônios, por exemplo, aqui, e a partir de um conjunto sináptico que está acontecendo, você tem uma cascata aqui de glutamato, de fato, um neurotransmissor excitatório, o glutamato, e quem vai controlar, na realidade, essa excitação, melhor dizendo, desse neurotransmissor, é justamente o zinco.
Então, ele entra aqui como fundamental para controlar dentro desses receptores, por exemplo, que nós temos aqui, é o NMDA ou o AMPA, etc. Quem vai controlar, na realidade, esse caráter excitatório do glutamato é o zinco. Então, por isso que nas doenças neurológicas, a primeira coisa que a gente tenta avaliar, por exemplo, é justamente o zinco. Cobre vem junto, por exemplo, e tanto é que é encontrado, por exemplo, em algumas regiões do cérebro, chega a 300 micromol de zinco, para vocês terem uma ideia. Então, devido à importância justamente dele nessa cascata, por exemplo. O grande problema é que quando isso não funciona bem, então aí a gente entra, por exemplo, com o desastre de Minamata, que aconteceu no Japão na década de 50, que gerou, então, a doença de Minamata, que eram umas empresas que eram localizadas aí na Baía de Shizu, no Japão, e que naquela época, quer dizer, descartava todo o produto da sua produção, era uma planta química, e jogava diretamente para o mar, né? E aí, com o tempo, a população foi comendo peixe, foi comendo, enfim, tudo que o mar nos dava, e aí acontecia esses problemas que vocês estão vendo aqui, né? Então, grande parte não é só pelo mercúrio, mas grande parte pelo mercúrio, mas outros elementos também eram encontrados ali, como arsênio, cobre, manganês, chumbo, selênio e outros ali, né? Tálio, etc., em concentrações muito elevadas, né? E no caso do mercúrio, bem complexo. Quando não funciona bem a sinapse, quando não funciona bem o nosso organismo, aí o corpo acaba sentindo, que é o que acontece. Então, isso aqui é uma foto muito divulgada em livros, etc., justamente a toxicidade do mercúrio, por exemplo. Então, o mercúrio, ele entra na cadeia, na corrente sanguínea como mercúrio zero, e lá dentro depois ele é carregado a partir de mercúrio 1, mercúrio 2, etc., e esse mercúrio acaba chegando até esses benditos receptores que a gente estava comentando, né? E aí, como esses receptores também têm enxofre, etc. e tal, você pode formar alguns complexos aí com mercúrio, e aí também dando problemas de sinapse e ocasionando todo esse problema que foi chamado, então, de doença de Minamata. Tá? Isso aqui, para vocês terem uma ideia, aconteceu em 1950, né, que foi detectado isso, e esse aqui é uma foto de 1986, ainda estava acontecendo problemas ainda que acontecia lá no Japão. Então, para vocês terem uma ideia da importância de tudo isso. Bom, e aí nós chegamos, então, nessa questão, já que a gente está falando de problemas, de desordem, etc., né? Já há algum tempo, a tese da Alessandra foi justamente desenvolver essa questão de transtorno bipolar e avaliar o que a gente podia encontrar em relação a isso, e depois outros colegas aí, Jameson, por exemplo, lidou com isso, e outras pessoas ali no nosso grupo também, Gustavo, etc., acabou lidando um pouquinho com essa questão de colocar um pouco da química analítica, da bioanalítica, em favor de avaliar esses transtornos. Mas o bipolar, o transtorno bipolar, já o próprio nome fala, né? Quer dizer, você tem dois comportamentos completamente diferentes. Um que é a mania e o outro que é a depressão. O grande problema é quando você tem tanto a fase de mania quanto a fase de depressão não muito claras, né? E hoje em dia você tem a classificação em pelo menos cinco classificações diferentes de bipolar, né? Que muitas vezes só pela avaliação do corpo clínico não é tão fácil você conseguir dizer logo de cara que essa pessoa tem transtorno bipolar. Às vezes ele é tratado durante vários anos com depressão. Por quê? Porque a fase de depressão dele é muito mais exacerbada do que a fase de mania, mas ele é um bipolar, né? Então esse é o grande problema. Então viver com esse problema é praticamente viver numa montanha russa, né? Ou seja, para cima, para baixo, o tempo todo. É bem complexo. E também tem a questão dos confundidores, né? São doenças extremamente complexas e tem confundidores. Então, você pega algumas características, por exemplo, da esquizofrenia, ela mais ou menos que leva a também as características, por exemplo, do transtorno bipolar, e entre outras, né? Borderline, etc. Enfim, tem toda uma complexidade nisso, né? Então, o que a gente quis ali na época era tentar avaliar a questão de tratamento, e a partir... Foi um trabalho que nós fizemos, inclusive, com a Buba, né? A Buba está aí nos assistindo. Foi muito legal esse trabalho que a gente acabou fazendo, junto com a Alessandra, etc. E o que foi interessante é que, a partir de alguns metabólitos, etc., a gente acabou realmente conseguindo diferenciar
o controle, por exemplo, daqueles bipolares que tomavam lítio ou daqueles bipolares que não tomavam lítio. Né? Então, a gente conseguiu diferenciar o tratamento em si, com lítio ou não lítio, porque para bipolar você tem um dos tratamentos que é mais utilizado é com carbolítio, né? Pode ser também com carbamazepina, valproato de sódio, etc. Mas o carbolítio, em geral, funciona bastante bem para a maioria da população. Então, essa questão deu para diferenciar, então, a partir dessas análises, a partir de ressonância magnética nuclear. E aí nós fomos um pouquinho além, quer dizer, identificamos aí possivelmente a polipoproteína como candidato, a resposta a um marcador de sanguíneo, por exemplo, tratamento com lítio. Mais recentemente, a gente publicou um trabalho, a Alessandra publicou um trabalho, do qual a gente participou, avaliando um pouquinho a questão dos elementos, né, ou seja, cobre, zinco, ferro, etc. e tal, na questão da esquizofrenia, uma análise exploratória também em relação aos bipolares com a Alessandra, então nós já temos algum trabalho em relação a isso. E mais recentemente, o que a gente fez é evoluir um pouquinho isso e tentar avaliar em relação a essa questão, indo para essa questão da especiômica, né, que eu estou comentando com vocês. Então, nós temos aqui quais são os indivíduos, né, que estavam envolvidos, e o professor Cláudio Banzato sempre participou com a gente desses trabalhos aí, da Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Psiquiatria, então teve com a gente também, e a classificação foi feita a partir dessa International Classification Diseases, né, desses pacientes aí. Tá? Então, eram bipolares, ou eram esquizofrênicos, etc. e tal, a idade desse pessoal, o tempo de duração da doença, né? Vocês podem ver que é muito amplo, né? Isso vai de 6 a 12 anos aí, com certeza, ou 13 anos, por aí, tá? Mas é um tempo bastante grande. E o que a gente pôde perceber quando a gente avaliou o soro sanguíneo desses pacientes, né, em termos ionômicos, né, e comparamos com o controle, que eram pacientes que não tinham problema neurológico nenhum, a gente viu que realmente tem uma certa diferenciação em relação a alguns elementos químicos, né, que a gente chama aqui de ionômica, né. Então, uma concentração menor, por exemplo, do zinco, para aqueles pacientes com transtorno bipolar, uma concentração maior, por exemplo, para cobre, para aqueles esquizofrênicos. O lítio, óbvio, se você está fazendo tratamento com lítio, evidentemente que o lítio vai dar uma concentração muito elevada no seu soro sanguíneo, por isso que tem que controlar o teor de lítio, né, no sangue, fazer análises de lítio com o passar do tempo, principalmente esquizofrênicos também, que aí o tratamento é praticamente ad infinitum, né? Precisa controlar o teor de lítio, por aí afora. E um pouquinho menos de magnésio, né, que a gente acabou vendo. Me parece que sódio e potássio não foi assim tão diferencial, mas sim, esses outros elementos a gente achou uma certa diferenciação estatística em relação a esses elementos aqui. Bom, aí tem, dentro de toda essa contextualização, né, quando você é tratado com carbamazepina ou com valproato, por exemplo, de sódio, existe uma concentração natural menor de magnésio que é encontrado durante episódios muito agudos de transtorno bipolar, por exemplo. Outros têm a ver com os receptores, N-metil-D-aspartato, né, o NMDA, que a gente comentou ali. Enfim, então, baixas concentrações são eventos depressivos, né? A gente comentou a respeito do efeito do zinco em controlar toda aquela cascata de glutamato, etc. e tal, enfim, como é importante o zinco, então. Cobre também é muito importante, maiores concentrações de cobre foram encontradas em pacientes também com esquizofrenia, isso tem a ver com o transporte a partir de celuloplasmina, por exemplo, que é uma transportadora do cobre, nesse caso, ela carrega 90% do cobre plasmático, né, dentro do organismo, né? Então, para vocês terem uma ideia, como esses metais, esses metalóides podem interferir na nossa vida no dia a dia. E aí a gente tentou ir um pouquinho além, né? Vamos tentar fazer uma análise especiômica, ou nesse caso aqui, especificamente dentro do guarda-chuva metalômica, né? E aí nós avaliamos, então, desses pacientes, né, fizemos aí uma separação cromatográfica, né, entre aqueles do grupo controle, fizemos um pool, né, entre o grupo controle, aquele com transtorno bipolar e aqueles com esquizofrenia. Mas vocês podem ver que, por essa separação cromatográfica, quase que não há diferença, né, entre os cromatogramas, né? Então, parece que o controle é igual ao bipolar, que é igual ao esquizofrênico, etc. Enfim, não há praticamente diferenciação, né?
Nós usamos uma PRP X500 aqui, todas as características, fizemos a eluição em gradiente, etc. e tal, injetamos 70 microlitros de cada amostra. Lindo. Mas quando a gente foi agora acoplar o LC com o ICP massa, aí nós acabamos vendo, dentro dessas frações que a gente acabou avaliando, né, fração F3, F4, etc. e tal, enfim, a gente acabou vendo que sim, há uma diferenciação muito grande na distribuição desses elementos a partir de alguma biomolécula que ele está fazendo parte. Então, se vocês se lembram, né, esse aqui seria o cobre para o controle, para o esquizofrênico e para o transtorno bipolar, e o cobre realmente foi encontrado em altas concentrações para aqueles pacientes que sofriam de esquizofrenia, né? E dê uma olhada aqui na intensidade do cobre nessas biomoléculas que a gente acabou achando em relação ao transtorno bipolar, em relação ao controle. Então, realmente, identificando que a parte ionômica bate com a parte, vamos dizer assim, proteômica nesse caso aqui, que muito possivelmente é uma proteína que depois a gente vai falar lá na frente. Tá, o ferro é a mesma coisa. A gente encontrou maior teor de ferro para o transtorno, para aqueles que sofrem de transtorno bipolar. Está aqui o ferro também, a intensidade do ferro sendo maior para o transtorno bipolar do que para o controle, né? E a mesma coisa para o zinco. Zinco a gente achou menor concentração para aqueles que sofrem transtorno bipolar, e a gente também, o zinco, para aquelas biomoléculas que participam daqueles pacientes que têm transtorno bipolar. Então, batendo os resultados, isso é inclusive uma forma, né, de avaliar, eu não digo exatidão, mas avaliar mais se as análises que a gente está fazendo têm coerência, né? Isso que é interessante. E aí nós coletamos, então, de várias frações, por exemplo, né, e fomos avaliar a questão de possíveis proteínas que a gente poderia encontrar em cada fração dessa, né? A exceção da fração 4, que realmente tinha muito pouca proteína, que a gente acabou percebendo ali, né? Mas outras frações a gente acabou encontrando algumas proteínas ali sim, tá? Quais são elas, né? Em maior abundância, por exemplo, tanto em aqueles que sofriam de transtorno bipolar quanto de esquizofrenia, a imunoglobulina, né? A IgHG1, né? Essa é uma proteína que secreta, na realidade, glicoproteínas, por exemplo, né? Ela é produzida a partir dos beta-linfócitos, né? E são receptores de humor. Olha que interessante aí, para a imunidade humoral. Tá? Então, olha que interessante, a gente acabou justamente encontrando uma proteína que participa, de certa forma, de algumas atividades em relação a essas doenças, né? Também a IG lambda não é uma metaloproteína aqui nesse caso, que a gente estava fazendo também um estudo de metaloproteínas, mas encontramos muito serotransferrina, que tinha ali um transporte bastante forte aí de ferro, que transporta ferro ao longo do nosso organismo, né? Estimula a proliferação celular, etc. e tal, enfim, encontramos bastante serotransferina aí também. E encontramos também a beta-2 glicoproteína, que ele é um fragmento a partir da apolipoproteína, né? E se vocês se lembram, a gente encontrou a apolipoproteína como em processos inflamatórios lá atrás, naqueles estudos que a gente fez, né, alguns anos atrás, nós tínhamos já identificado a apolipoproteína como um possível marcador sérico, né, de eventos envolvendo transtorno bipolar e tratamento, etc. E, novamente, nós encontramos a lipoproteína aqui, e ela está envolvida em processos inflamatórios. Então, o que a gente justamente pensa e acha é que esses processos estão envolvidos em processos inflamatórios nesses transtornos aí que começam a acontecer, né? Porque a apolipoproteína está muito, então, abundante nesse soro sanguíneo. Trabalho muito interessante aí, que foi recentemente publicado aí pelo grupo da Alessandra, tive o prazer de participar, justamente hoje em dia está sendo muito utilizado uma relação entre elementos, não necessariamente só o elemento, não, mas uma relação entre elementos, por exemplo, como cobre e zinco, já que eles participam daqueles eventos que nós já mostramos aqui. Eu estou acabando, viu, gente? E o que a gente pôde ver aqui, que essa relação de cobre e zinco é muito diferente quando a gente compara, por exemplo, aqueles indivíduos que são sadios daqueles indivíduos que sofrem de
transtorno esquizofrênico, por exemplo. É muito diferente essas relações aí essas razões, melhor dizendo, entre um elemento e outro. Então, é uma forma também de ir aprimorando essa questão de utilizar alguns elementos químicos dentro dessa estrutura toda. Então, são os metais falando com a gente, tá? Muito rapidamente, eu quero passar aqui, eu acho que eu já estou com o tempo estourado, né, Fracasso? Eu acho que eu calculei mal aqui, Fracasso. Fica à vontade. Dá para ainda mais uns 10 minutinhos aí? Vocês me aguentam aqui? Dá sim. Tá, eu finalizo, estou finalizando aqui já. Uma outra avaliação também que pode ser feita, gente, é a questão em aplicações forense, né? É muito interessante, né? Nós temos aí, quando a gente fala de datação pós-mortem, né? A gente tem N possibilidades, né? Então, a estimativa do tempo de morte do indivíduo pode ser medida a partir de temperatura do fígado, temperatura retal, a rigor mortis, por exemplo, a própria bioquímica do humor vítreo entra nisso aí também. Então, dentro dessa questão que a gente acabou utilizando uma plataforma que hoje dá para chamar de especiômica, né, para a gente avaliar essa questão da forense pós-mortem, né? Então, isso é muito importante porque, além de estabelecer a causa mortis, né, ela pode elucidar alguns casos, né? Então, de repente, a pessoa está sendo acusada que acabou matando a pessoa, mas, olha, eu não estava ali na cena do crime, e dá para ser comprovado isso a partir da data de morte do indivíduo, né? Por exemplo. Né? As amostras, em geral, são amostras de sangue, que podem ser analisadas, etc., enfim. Mas também existe a questão do humor vítreo, né? Essa questão. O humor vítreo, gente, ele é esse líquido que recobre todo o globo ocular aqui, e ele é muito simples, né? 99% dele é água, né? E 1% só ele é dividido entre proteínas e sais, né? Mas tem proteína ali também, tá? Então, o que aconteceu foi que nós recebemos esse material do Instituto de Medicina Forense. A gente fez uma parceria com o pessoal da FCM, na época aqui, e acabamos, então, bom, o que nós vamos avaliar disso tudo aí? Vamos avaliar aí, fazer uma decomposição desse material, primeira coisa que nos veio à cabeça. Vamos decompor, a gente decompôs aqui com mini frasco, quem faz decomposição desse material sabe o que eu estou dizendo, dessas amostras, e vamos analisar alguns elementos aí, né? De fato, 26 elementos a gente acabou de maneira qualitativa, avaliando via ICP massa, e 3 elementos a gente acabou encontrando sendo diferencial dependendo da amostra que a gente recebeu, né? A gente já sabia mais ou menos o tempo de pós-mortem de cada uma, já era identificado, então nós fomos avaliar o que a gente poderia colocar como um surplus ali, como um extra, né? Então, a gente avaliou 3 elementos. E, incrivelmente, o ferro, vocês podem ver que ele vai aumentando a concentração do ferro nesse material, nesse humor vítreo, com o passar do tempo, né? A1 é 1 dia, A2 são 2 dias de morte, A3, 3 dias e A4, 7 dias. E a primeira pergunta, obviamente, que veio meu Deus, nós estamos criando massa aqui, né? O que está acontecendo? Essa pessoa está morta, né? Como é que pode acontecer um aumento da concentração de ferro no humor vítreo, né? Foi essa a primeira pergunta que veio para nós, né? Então, aí a gente fez uma avaliação via LC e CP massa, fizemos uma separação via exclusão por tamanho, uma SEC, né? E identificamos, obviamente a gente sabia que tinha alguma componente aqui, alguma proteína, alguma componente orgânica nessa questão aqui, isso foi feito com UV, e depois, quando nós acoplávamos o HPLC no ICP massa, a gente identificou justamente nesse intervalo de calibração da nossa coluna aqui, a gente acabou identificando ferro e identificando magnésio, né? E justamente foi o ferro que a gente viu sendo diferencial, então deveria haver alguma metaloproteína que estaria participando desse processo, por exemplo, tá? E foi o que a gente acabou encontrando, né? Nós acabamos encontrando muita serotransferrina, serobumina e serotransferrina também, tá? Então, é muito interessante porque a transferrina, a síntese dela é feita justamente no cérebro, muita coisa no fígado, mas também muita coisa no cérebro. E o que acontece a partir da morte desse indivíduo é que há uma disruptura na barreira hematoaquosa, né? Então, você tem
as cânulas, por exemplo, que vai transportar todo o fluido para dentro do olho, né? De certa forma, há um relaxamento no diâmetro dessa barreira hematoaquosa, e o transporte ocorre um transporte passivo dessa transferrina que vai transportar o ferro justamente para dentro do globo ocular. Então, isso não ocorre durante a vida, porque o que vai acontecer, como isso é uma tremenda macromolécula, né, o que vai acontecer é que pode atrapalhar a visão, né? Então, a gente acabou achando um mecanismo, no final das contas, de transporte, é um transporte passivo que vai acontecendo, aumenta a quantidade de ferro, e, de repente, a gente poderia estar quantificando o ferro, estabelecendo faixas a partir da morte desse cadáver, por exemplo, né, desse indivíduo, por exemplo. Tá? Então, olha que interessante para onde a gente pode chegar com esses estudos bioanalíticos, etc. e tal. Para simplificar um pouco, a gente fez um device aí, um microfluido device, né, que foi um trabalho junto com o Wendel, e aí ele usou um paper device, aí, um papel, na realidade, né, um sistema microfabricado aí com papel, e usava ortofenantrolina para detectar isso no final das contas. Foi super simples, e a gente comparou os resultados, inclusive, com o ICP. Ele já tinha o humor vítreo, já sabia qual era o tempo de morte, por exemplo, 1, 3, 7 dias, etc. E a gente viu que realmente tem um aumento da concentração de ferro, e a gente checou, inclusive, nesse paper device que nós publicamos na ACA, né, que ele bolou, a gente checou a exatidão dessa metodologia com ICP massa. Então, olha que interessante para onde pode ir toda essa questão. E desculpa, gente, só para finalizar, voltando um pouquinho na soja, o que a gente viu também, um estudo que a gente está fazendo mais recentemente, foi uma parte do pós-doc do Rodrigo, que deve estar nos assistindo aí, voltando a nanopartícula, etc. A gente pôde ver também, a partir de uma exclusão por tamanho, toda a separação que nós tínhamos aí, a partir de manganês, ferro, zinco e cobre, isso estava ligado ao ICP, por isso que a gente acaba vendo isso. Isso aqui era o V só, e esse aqui já está ligado ao ICP. Tá? Então, essa aqui é a parte molecular que a gente está vendo aqui. Isso aqui seria justamente aquela soja não transgênica controle, o amarelinho. O vermelho seria aquela soja não transgênica que foi cultivada com nanopartícula de prata, com nitrato de prata, e assim sucessivamente. Para não tornar cansativo, o que a gente acabou vendo é que em diversas frações a gente acabava encontrando esses elementos, por exemplo, ferro, manganês, etc. e tal, cobre, zinco e por aí vai. Tá? E o que acontece é que em trabalhos prévios a gente já tinha identificado, por exemplo, nesses eluatos, a lipoxigenase, por exemplo, que é óbvio que nós retiramos depois a partir dessas frações, né? Acabamos coletando essas frações, tratando essas amostras e levando para a área de espectrometria de massas, né, orgânica, e identificamos aí essas metaloproteínas, por exemplo. No caso, lipoxigenase, que é uma ligadora de ferro, então por isso que a gente acha muito ferro por aí. A beta-amilase, que também é uma ligadora de magnésio e zinco, tá? E a beta-conglicina, que também é associado com ácido fítico, vai formar os fitatos, etc., enfim, que também tem o ferro e o zinco associado. Então, a gente pode avaliar muito e depois utilizar isso aí em outros estudos, etc., enfim, para não me estender muito aqui, que já faz muito tempo que eu estou falando, me desculpem. Algumas outras informações aqui que nós temos aqui em relação a tudo isso, tá? Então, a gente pode encontrar aqui nesse trabalho que a gente publicou recentemente aqui no Trends, na Metalomics, mais recentemente aqui no JTEMB, que é a parte de Trace Elementos Homeostase com o sistema neurológico por SARS-CoV. Nós temos um livro aqui na área de metalômica também, para quem quiser curiosidade, saber um pouquinho mais. Nós estamos acabando aí de finalizar, e já deve logo entrar para venda, etc., justamente o livro aqui da Elsevier, que é o ICP Mass and Trace Elements Analysis, a Tool for Better Understanding Medical Conditions. Tem uns colegas aqui, muito obrigado a todos que participaram. O Jameson está dividindo a editoração e tem um capítulo ali do livro também, tá? Então, a mensagem que eu acho que a gente poderia levar para casa é que tanto os metais quanto a especiômica podem dizer para nós muito mais do que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha. Então, eu quis trazer aqui, na realidade, um pupurri de coisas para abrir novas possibilidades, por exemplo,
e, obviamente, os desafios que a gente vai ter. Por exemplo, uma perspectiva é utilizar o próprio ICP-massa para identificar coronavírus dos outros vírus, né? Já que a gente está podendo trabalhar e avaliar nitrogênio, carbono, fósforo, não é fácil, tá? Principalmente ICP-massa não é fácil. Enxofre, isso aqui foi feito com alta resolução, tá? Esse trabalho aqui. Mas é um trabalho de 2021, que foi publicado na Atalanta, pelo De Gerald. Ele, na realidade, foi o pai do Nanoparticles, tá? ICP-MS. E aí é uma questão de avaliar agora o coronavírus ou identificar diversos vírus a partir da razão que você tem entre nitrogênio e carbono, fósforo carbono, enxofre carbono. Você tem razões diferentes e isso vai dar para montar depois a estrutura do vírus a partir dessas razões aí, por exemplo, desses nitrogênio carbono, fósforo carbono, que pode ver que a partir desse bacteriófago T5 é muito diferente em relação ao SARS-CoV-2. Então, olha que interessante aonde a gente pode chegar com toda essa brincadeira. Então, é sair da zona de conforto e tentar buscar novas aplicações, é isso que a gente quer, tá? Queria agradecer muitíssimo ao meu grupo, que sem eles a gente não consegue fazer absolutamente nada. Tá aí a foto de alguns, tá faltando uns aí, viu, gente? Me desculpem. Um pouco da infraestrutura que a gente tem ali no nosso grupo de pesquisa. Meus sinceros agradecimentos à FAPESP, a nossa mãe FAPESP, né? Ao CNPq, a FINEP, CAPES, Petrobras, que providencia, obviamente, nos dá aí a possibilidade, infelizmente o saco não está tão grande desse jeito, viu, gente? Mas a gente vai sobrevivendo, né? E aos colegas nossos, principalmente a NCT de Bioanalítica, e aos colegas nacionais e internacionais, dos quais a gente tem as empresas também, Shimazu, Analytica Iena, Thermo Fisher, Perkin-Elmer, que a gente tem comodatos, a gente tem convênios com eles ali. Muito obrigado por tudo, tá? E só finalizando, por favor, já que a gente está falando de analítica, de bioanalítica, enviem os seus trabalhos para o Brazilian Journal of Analytical Chemistry, entra lá no www.brjac.com.br, enviem os seus trabalhos ali, a plataforma está todinha virtual, é muito tranquilo a gente enviar os trabalhos lá para o BRJAC, e eu espero contar com vocês aí. E muito obrigado, e desculpe estourar muito o meu tempo aí, gente, tá? Obrigado, viu? Obrigado, Zézi. Fantástica a apresentação. Eu queria só já acrescentar, né, para todos aí, que eu acho que todos têm já essa noção, né, mas para quem conhece o grupo do professor Zézi mais de perto, como a gente aqui da Unicamp, sabe que o que ele mostrou aí é uma pequena fração dos trabalhos do grupo do Zézi. É uma coisa, assim, extraordinária, né, fantástica. Um volume de dados que você mostrou para a gente aí realmente é significativo, né? Muito, muito interessante. Eu quero, então, abrir, né, para discussão, para perguntas e respostas. Então, vocês podem aí no Google Meet, né, acionar a mãozinha, né, e eu, então, vou chamando aqui na ordem que aparecer. Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, por favor, acionem aí a mãozinha, levantem a mão para fazer a pergunta. Enquanto Obrigado. O pessoal aí se... Obrigado aí, pessoal aí, viu? Obrigadão aí, gente. Obrigado, os parabéns aqui que eu estou vendo pelo chat aqui. Obrigado, gente. Várias Obrigado, parabenizações aí. Obrigado. O Gilson, né, já levantou aqui a mão, mas eu quero fazer uma pergunta antes aqui, aproveitando que eu estou com a palavra, Zé. Em relação aí à padronização, né, que você utiliza, né? Você comentou de carbono 13, carbono 12. Como que é feita a introdução, né, desse padrão interno, né, nas suas amostras? Porque eu vi um pouco também dos seus trabalhos, né, que você, inclusive, cultiva algumas plantas para fazer avaliação, né? Como que é, em que formato, né? Como que é a metodologia para a introdução desse padrão interno? Perfeito, Fracasso. Excelente pergunta. Esse padrão interno não é introduzido, ele é natural. Ele vem da própria folha. Você está entendendo? Porque a gente aproveita justamente essa característica, quer dizer, que você tem muito carbono, né? Você tem uma estrutura toda aí, e como eu falei, né? 99% da estrutura das espécies que nós temos aqui na Terra é carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. A gente aproveita justamente para não ter esse problema de você, como é que eu vou adicionar, como é que eu vou secar, como é que eu vou fazer, como é que isso, como é que aquilo. Então, ela já faz parte da estrutura da amostra. No geral, é dessa maneira.
Senão, quer dizer, você vai ter que deixar o mais homogêneo possível a sua amostra, né? E aí, se você pensar numa amostra sólida, a coisa vai ficando muito complexa, porque quando você tem uma amostra líquida, a homogeneidade está em nível molecular. Quando você tem uma amostra sólida, a homogeneidade vai estar no nível que você conseguiu chegar na cominuição daquela amostra. Então, quanto mais cominuída, mais representativa vai ser a amostra. O grande problema é, mais você vai estar manipulando aquela amostra e, às vezes, modificando o resultado. Então, se a gente conseguir encontrar um padrão interno que ele já faça parte da estrutura da amostra e que ele consiga ser utilizado como padrão interno, essa é o melhor dos mundos, né? A gente vive na ilha da fantasia, mas uma fantasia real, né? Essa é a questão. E é o que a gente, em geral, utiliza nessa questão, Fracassi. Acho que o mais próximo que você consegue, né, de um padrão interno ideal, né, é quando você tem realmente um isótopo, né, da própria presente, né, na própria molécula, né. E aí eu lembro que isso é devido, né, às propriedades químicas, né, serem muito próximas para os isótopos, né. Mas nem sempre isso acontece, né. Por exemplo, eu lembro aqui do boro 10, boro 11, né. Opa! Que, né, inclusive pode refletir, né, um pouquinho em diferenças de comportamento químico, né, dos dois, né. São coisas bastante interessantes, né? E é incrível, viu, Fracasso? Porque em alguns casos, por exemplo, a gente não conseguiu provar ainda por que acontece isso, né? Mas, por exemplo, para a soja transgênica, a gente percebeu no estudo que a gente fez de traçador isotópico, que é incrível, mas você tem o ferro o ferro 57, que é um isótopo, acho que é o segundo isótopo do ferro, desculpa se não for, mas ele era... ou seja, ele era translocado mais do que o isótopo natural do ferro 56. Então, é incrível, quer dizer, modifica um pouco essa estrutura. Não sei qual é o mecanismo que está envolvido nisso, a gente precisa batalhar um pouco mais em cima disso aí, mas a gente identificou esse tipo de coisa com o estudo traçador. Então, sim, você tem uma diferenciação isotópica ali, com certeza, né? E aí a gente pode pensar numa medicina customizada, por que às vezes não funciona certos quimioterápicos, etc. Enfim, podemos pensar em alguma coisa nesse sentido aí. A ideia pode flutuar, né? Agora, para chegar numa estrutura dessa, nossa, é uma linha de pesquisa ao longo de anos, né? Essa é a questão. Mas legal, é isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado. Gemerson, por favor, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Fracasso. Professor, parabéns Obrigado, pelo seminário, pela apresentação, pela didática, pelos lindos trabalhos, né? Professor, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a nova terminologia, né, que o senhor apresenta no seminário. Então, especiômica. E o que seriam os principais desafios, né, encontrados na área? Por exemplo, seria possível realmente especiar a parte de proteína com, por exemplo, os metais dentro de uma mesma amostra? Então, assim, mostra um pouquinho, né, deixar um pouquinho mais claro, que está muito claro, o trabalho está vindo aí, mas deixar um pouquinho mais claro nessa apresentação o termo especiômico e os desafios encontrados nessa área. Parabéns mais uma vez, tá, professor? Obrigado, Jameson. Então, a gente vai ficando velho, né? E a gente vai arrumando coisas, né? Isso vem a avaliação que a gente foi fazendo ao longo da carreira, né? A gente sempre trabalhou com especiação química, não é de hoje, né? Então, a gente percebeu, inclusive, algumas doenças, inclusive, que hoje em dia, né? Porque é uma coisa interessante, né? Por que você tem isoformas de proteína, né? Por que você tem, por exemplo, essa quantidade de espécies diferentes de metabólitos, por exemplo, que de repente você tem classes de metabólitos, mas você tem dentro de uma classe espécies, né, muito parecidas esses metabólitos, né? Então, a partir dessas observações, porque me parece que a especiação química, ela, única e exclusivamente, ela fica atrelada à questão dos metais. Ele é importante, sem dúvida nenhuma, né? Então, aí o James até comentou quais são as técnicas, etc. A gente pode falar de mobilidade iônica, foi um trabalho belíssimo que nós desenvolvemos junto, inclusive, com o Fábio Gozzo, com a anidrase carbônica, por exemplo, e a gente acaba vendo, além da razão massa-carga, você acaba vendo justamente a mobilidade dessa estrutura a partir da diferenciação conformacional que você tem do metal ligado na estrutura, né? Então, ele vai modificar, óbvio, são forças que estão ali, né, para compensar a entrada desse metal dentro de um centro ativo, ela vai modificar, na realidade, a estereoquímica
do composto, de tal forma fazer com que ele se modifique, né, estruturalmente. E esse transporte aí que vai acontecer a partir da mobilidade iônica é que vai dizer para nós que você tem uma anidrase carbônica, por exemplo, ela apo ou ela ligada ao metal. E se ela liga zinco é uma coisa, se ela liga cobre é outra coisa, se ela liga selênio é outra coisa. Então, quer dizer, você tem uma enxurrada de possibilidades ali. Agora, é identificar isso e começar a tentar trazer isso para o dia a dia. Quer dizer, o que isso tem a ver em termos de bioanalítica? O que isso tem a ver em termos de doença? O que isso pode explicar, por exemplo, um comportamento, por que um medicamento funciona para uma pessoa e não funciona para outra? Né? Então, essa questão da medicina customizada que eu comentei. Então, é todo um contexto aí que você tem. Hoje você tem, inclusive, DNA sendo feito de maneira artificial, né? Ligando, inclusive, mercúrio no DNA, por exemplo, para você ter uma conformação um pouco diferente, né? E você pode trabalhar isso aí dentro de estereossíntese, etc. Enfim, gente, tem tanta coisa na literatura hoje e tudo isso cabe dentro desse universo chamado especiômica, né? Então, acho que é mais ou menos dentro disso, o Jenson. Então, eu acho que isso que estou comentando. O Rodrigo, acho que levantou a mão. Rodrigo? Bom, boa tarde a todos. Aproveitar para parabenizar o professor uma vez mais pela trajetória e também pelas linhas de pesquisa, que são realmente linhas de pesquisa de primeira, que estão aí na fronteira da ciência em nível certamente internacional. E eu tenho né, também a minha reflexão sobre a proposta do tema, já que o Jameson abriu para refletir, como é um tema idealmente novo, né? Por que não refletir sobre o tema? A primeira pergunta seria... Então, talvez, né, o senhor retratou aí, realmente já está muito bem estabelecido o que é o termo, já tem a definição do termo especiação, e isso está, digamos, direcionado para a parte elementar, digamos assim, né? Onde essa definição ela deixa muito claro que você tem que identificar ou quantificar uma espécie ou mais de uma espécie, só que tem que ser individual. Essa é a definição da especiação, né? Então, talvez sugerir uma proposta, um adendo na definição da especiação agora para orgânicos, uma vez que, principalmente nas áreas ômicas, a gente sabe que quando a gente pega uma fração de um pico cromatográfico, um spot de um gel de eletroforese, né, seguramente nós vamos encontrar 10, 20, dependendo da fração cromatográfica, talvez 100 proteínas, enzimas, espécies diferentes, onde a gente não consegue aplicar essa definição inicial da especiação. Então, como posicionar a proposta desse tema especiômica dentro disso, né, considerando que tem a parte da especiação, e a outra pergunta é sobre o especioma, né? Nós temos, por exemplo, bem estabelecido o que é o genoma, por exemplo, né, o genoma humano, o genoma, enfim. E como acessar o genoma, como obter essa informação. Então, a gente poderia pensar no especioma, assim como a gente pensa no genoma, e se sim, isso não, por exemplo, o genoma é algo que é inato, né, é individual. E o especioma, nesse caso, quando você trabalha com técnicas de especiação, você está estritamente dependente, limitado, ou pegando vantagens e desvantagens da abordagem ou conjunto de estratégias analíticas que você escolheu para acessar um conjunto de espécies. Então, o especioma ele não seria algo inato, ele não seria algo individual, assim como é um genoma, e ele seria, então, o especioma do Rodrigo, daquela amostra, ele não é único porque vai depender de que estratégia eu estou adotando. Então, os dois termos que eu trago para reflexão. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que é super importante isso. Eu só quero contextualizar aqui que o gene, ele não dá para dizer que ele é uma espécie, né? Isso nós discutimos muito em relação a esse tipo de coisa, né? É muito difícil você entrar com essa contextualização, por exemplo, do gene como espécie, né? Espécie química.
né? Então, a gente está dizendo em relação às espécies químicas, né? Então, por isso, acho que você dividiu bem aí essa questão do genoma e do especioma. Então, o especioma, ele vem para, essa é o nosso mote, né? Para complementar outras ômicas que você tem aí, desde que você esteja avaliando, por exemplo, diferentes espécies, né? Você está fazendo, e usando uma tecnologia ômica, etc. e tal, você estaria fazendo, então, o especioma. Então, ele vem como esse guarda-chuva que eu comentei. Acho que é bem colocado por você aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Parabéns. Dozil? Ô, Zezé, Ô, Dozil. parabéns aí pela excelente apresentação. Obrigado, Dozil. Bem, eu conheço a maioria dos seus trabalhos e hoje, quando eu vou tomar café no Expresso, fico tranquilo, porque sei que o seu trabalho já mostrou que a gente pode tomar pelo menos 5 cápsulas por dia. Por dia de alumínio. Mas minha pergunta é mais no sentido, eu vejo que seu Obrigado, trabalho... Érico. Abraço. Não, desculpa, o Érico tá... Desculpa te interromper, Rodrigo. Não, seu trabalho envolve bastante interação com a área médica, né, com a área de saúde. Queria que falasse um pouquinho se é que tem, né, alguma dificuldade, se tem a questão do time, a linguagem, né, como que é essa interação é tranquila, né, se comentasse um pouquinho sobre isso. Tá. Olha, pelo menos com o pessoal que a gente andou trabalhando, né, e não só na área médica, mas em todas as áreas, é um pessoal muito gente boa. Nossa, a gente não teve problema absolutamente nenhum. Foi muito tranquilo, pelo menos com esses colegas que a gente andou trabalhando. Enfim, agora é óbvio. Obrigado, Zeque. Boa tarde. É óbvio que no final das contas você tem que respeitar, como é difícil, né? Bom, não, isso, Ana Valéria, sem sombra de dúvida. A comissão de ética é complexo. Toda vez que você vai mexer com alguma coisa, por mais que seja até saliva, por exemplo, toca fazer um projeto na área de ética, etc. Enfim, aquela coisa toda. Então, não é fácil, mas eu acho que são organismos reguladores, né? Para a gente também não perder o controle, né? Que eu me lembro, quando eu entrei aqui na Unicamp, gente, a gente fazia uma análise de magnésio em urina, né, por absorção atômica, e o aluno saía, ele fazia o xixi dele, né, e voltava com a amostrinha de urina para a gente. Então, não tinha controle absolutamente nenhum, né, e é óbvio que isso depois, ao longo dos anos aí, acho que já tinha aqui, acho que uns 5, 6 anos, aí começou toda essa questão de ética e ética, tivemos que trocar a prática, enfim, aquela coisa. Então, vem para justamente normatizar tudo isso. Então, essa é a parte mais chata, né? Vamos dizer assim, né? Justamente. Agora estamos num outro extremo, Ana Valéria, esse é o grande problema. Eu sei que é muito cobrado, então parece que a pesquisa, no final das contas, ela não anda, né? A gente fica correndo mais atrás da burocracia do que propriamente da pesquisa em si, né? Mas esse a grande questão. Por sorte, quer dizer, a gente já tinha aprovado um projeto que foi, na época, inclusive, da tese da Alessandra, a gente estava com esse projeto aprovado e foi feito tudo dentro desse projeto aí. Hoje nós estamos recebendo amostras dentro de um projeto que já foi aprovado e estamos fazendo uma complementação só, amostras de urina, etc. e tal, que a gente está começando a trabalhar, mas tem essas complicações, realmente tem isso, mas enquanto relacionamento com os colegas, quer dizer, é muito respeituoso, então é muito tranquilo. É óbvio que o nosso conhecimento é analítico, é bioanalítico, quer dizer, a partir do momento que você precisa de uma ajuda na área médica mesmo, clínica, etc., quer dizer, aí, fala, ó, vem aqui, vamos ver, vamos conversar, vamos ver o que dá para a gente fazer, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, e por aí afora. E do outro lado também, a gente sempre sentiu que, olha, teve um retorno daquilo que a gente falava, para que houvesse uma mudança, por exemplo, de como coletar a amostra, de como tratar aquela amostra, de como fazer. Então, há uma abertura. Se houver essa abertura dos dois lados, eu acho que é um sucesso assim super garantido para a gente desenvolver, né? Eu acho que isso, e principalmente falando dentro do nosso INCT, que é justamente bioanalítica, a gente precisa ter esses contatos aí, não tem como, né? Espero que tenha respondido, Dozil, a sua pergunta. Respondeu sim. Perguntas?
Não estou vendo mais. Aqui, Lauro, por favor. Lauro. Ô, Lauro. Primeiro, parabéns, Zé, pela excelente apresentação. Obrigado. Eu vou colocar uma questão aqui, que eu acho que está bastante, vamos dizer assim, em alta agora no momento, e é a questão que acho que é muito importante do ponto de vista, né, que você fez vários estudos aí, da questão de aplicar algumas nanopartículas, alguns metais. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: no caso dos fertilizantes, que agora nós estamos com sérios problemas, né, por dificuldades de importação, existe algum estudo para que os fertilizantes, o NPK principalmente, né, serem colocados em determinadas fórmulas químicas, vamos dizer assim, para que ele seja, ao mesmo tempo, bastante acessível, né, para a planta poder extrair e, ao mesmo tempo, não seja perdido por lixiviar através do solo, para o lençol freático, por exemplo, né, que vai embora e a planta acaba não aproveitando. E, em vista disso, para poder utilizar uma menor quantidade de fertilizantes. Se existe algum estudo nesse sentido, ou se não existe nenhuma preocupação em tentar ter uma melhor eficiência do uso, né, vamos dizer assim, dos elementos químicos que compõem o fertilizante, que são os nutrientes da planta. Obrigado, Lauro. Realmente essa é uma pergunta super importante. Eu vou tentar contextualizar ela aqui, né? Mas, assim, bom, primeiro, a área agronômica, quer dizer, ela é bastante complexa nesse aspecto de inovação. Eu acho que a inovação dentro dentro desse contexto, tá? Eu sei que tem muita coisa aí de transformação, de organismos geneticamente modificados, tem muita coisa nessa questão específica, né? Mas eu acho que ainda uma química agrícola, vamos dizer assim, que é mais ou menos dentro disso que você comentou, eu acho que ela poderia ser muito mais explorada ainda, né? Então, dentro desse contexto, por exemplo, do NPK, que você comentou muito bem, você não tem como fazer especificamente, óbvio, não tem cabimento, né? Não seria uma nanopartícula disso aí, mas poderia, quem sabe, uma nanopartícula ter um recobrimento, por exemplo, está aí o César Tarley, que trabalha muito com essa questão, né? Tem um recobrimento orgânico, por exemplo, e nesse recobrimento orgânico, quem sabe você atrapar aí um nitrogênio, um fósforo, um potássio, etc., para poder levar isso aí até a planta. Agora, o mecanismo que está envolvido nisso é super complexo. Então, eu não sei como está isso realmente na literatura. Hoje em dia, eu não cheguei a ir nesse nível aí, porque a gente está mais na questão dos challenges ali do que na questão verdinha ali que eu mostrei para vocês ali, né? A gente quer mais avaliar como é que está o plantio, como é que ele está se desenvolvendo, etc. O que se tem em relação a isso, Lauro, por exemplo, é a questão de cobre, por exemplo, que é super importante para cultivo, né? De zinco, por exemplo, que aí você consegue fazer nanopartículas de zinco, consegue constituir nanopartículas de cobre, ainda que não seja fácil. Silício, por exemplo, né, que é mitigador, inclusive, de contaminação ambiental. Então, nanopartículas de silício, isso nós estamos estudando. Mas para NPK, realmente, a estratégia ela teria que ser uma outra completamente diferente. Então, não sei se nesse momento aqui tem alguém trabalhando nesse sentido aí, de fazer os nanofertilizantes, por exemplo, em relação a nitrogênio, fósforo e potássio, que seria super, super bem-vindo. Realmente eu desconheço isso na literatura. Eu não sei se há alguma coisa nesse sentido aí. Pelo menos eu não vi até o momento. Pode ser que tenha algo meio perdido aí no final das contas, né? Tá? Mas a estratégia seria essa, quer dizer, você tem que aproveitar o exudato ali da própria planta, por exemplo, e criar alguma coisa, né? Que a gente fala, né? Semelhante dissolve semelhante, né? Aqui semelhante vai fazer com que o semelhante seja transportado, né? De certa forma, criar uma condição para que a planta pense que aquilo ali é algo que ela precisa e leve embora, né? Junto vai lá o nitrogênio, o fósforo, o potássio, etc. e tal. Né? Obrigado, Lauro. Posso fazer mais uma? Pode? Claro. Você é o chefe. O chefe, é verdade. Só gostaria de fazer essa pergunta, mais no sentido também, vamos dizer assim, mais
mais filosófico, né? Você demonstrou aí várias aplicações, vários estudos que você fez, tanto do ponto de vista, né, mais aplicado a plantas, aplicado a questão, vamos dizer assim, de saúde e questão forense. E o ponto que eu, né, gostaria de colocar é o seguinte: o papel do químico analítico, né, nessa questão. Naturalmente, hoje a gente sabe que todas as pesquisas, as investigações são multidisciplinares, mas a grande questão que vem é o papel do químico analítico vai até onde, né, para que a gente não sobreponha, por exemplo, ao papel do médico. E até onde a gente deve, né, vamos assim, preocupar em termos de pesquisa, em termos de fazer essa questão, e até onde o médico tem que vir, né, de encontro com a gente, e até onde é o limite, porque acredito que hoje, né, do jeito que se encontra, é difícil estabelecer, né, qual seria esse limiar. No seu ponto de vista, qual seria esse limiar? Qual é o papel realmente do químico analítico, né, nessa história toda? Ou seja, em termos do químico bioanalítico, mais precisamente aqui. Perfeito, Lauro. Eu acho que uma coisa é você trabalhar nas interfaces e outra coisa é você querer transpor essa interface, né? Aí você está indo para um território muito complicado, né? Ou seja, você querer falar de alguma coisa daquilo que você não tem domínio. Uma coisa é você tentar explicar um mecanismo, etc. e tal. Outra coisa é você vivenciar aquilo e daquilo gerar alguma coisa que vai ser aplicado, por exemplo, dentro do organismo vivo, etc. e tal. Quer dizer, aí são outros estudos, né, do qual muitas vezes a gente não tem essa competência, né? Então, eu acho que é uma questão de muito bom senso, traz um crescimento demasiadamente grande para o químico analítico, sem dúvida nenhuma, mas eu acho ainda que não dá para a gente querer transpor, obrigado, Valéria, não dá para a gente querer transpor muito porque nós vamos parar num terreno extremamente movediço ali, e não é da nossa competência. Então, eu digo assim, Laura, por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, na área médica, né? Então, vamos lá extrair proteína para fazer proteoma. Só uma ideia. Você pode fazer a primeira pergunta, quer dizer, qual foi a eficiência de extração do teu método? Então, se do outro lado lá não souber responder, aí está a sua contribuição, que você vai conseguir fazer com que o proteoma que ele fizer lá, para de repente achar as proteínas diferenciais, etc e tal, ela vai ter uma qualidade muito maior, muito maior. Então, eu acho que com esse simples exemplo dá para perceber até onde a gente pode chegar, e aí uma coisa, de repente, é você... não, isso aqui, a gente vê muito isso na literatura, isso me dói, viu? Falar que tudo é biomarcador hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, você está achando uma espécie diferencial, é só isso, né? Para isso ser provado como biomarcador, pela madrugada, você precisa de um estudo violento em relação a isso. Então, tudo é biomaker, não sei o quê. Não, é uma espécie que é diferencial. Se você, como químico analítico, chegar até ali, olha, achei uma espécie diferencial, beleza. Isso é biomarcador? Não, peraí, isso agora eu vou ter que me aliar à área médica, vou ter que me aliar com o bioquímico, vou ter que me aliar com isso, para provar que isso é um biomarcador. Então, tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E é isso que nós temos dentro do nosso INCT, na minha concepção, deixar muito claro para os nossos participantes, colegas, alunos, etc. A gente tem um modo de atuar que vai até ali. Daqui para diante, olha, não é mais com a gente pode... trabalhar junto, vamos lá, vamos contextualizar, etc. Mas espera um pouco aí. Pô. É a mesma coisa, a gente faz algum trabalho que pode indicar umas certas diferenças de comportamento entre doenças neurológicas. Agora, dizer que eu vou propor isso aí como um remédio, como isso, como aquilo, pela madrugada, isso está uma distância de anos-luz. Né? A gente tem que saber o local da gente. O bom senso tem que atuar aí, a gente não é especialista. E aí ficam essa montoeira de coisa que a gente vê aí hoje em dia, né? Enfim, todo mundo falando sobre tudo. Então, existe muito especialista em generalidades hoje em dia, né? Esse o grande problema.
Então, eu vou fazer um estudo de especiação, por exemplo, eu tenho que fazer um balanço de massa. Eu tenho que fazer um balanço de massa. Aquilo que eu encontrei da espécie, ela tem uma concentração menor do que o total, por exemplo? É isso. É simples assim. Então, o total que eu achei, se a gente fala muito de especiação com metais, né? Se eu achei o total dos metais, eu achei X, é óbvio que aquele metal ligado a XYZ, cada XYZ tem que ser muito menor do que esse X. Senão não tem fundamento isso que eu estou fazendo. Então, por aí dá para perceber, quer dizer, então que a gente não pode. Agora, isso vai ser aplicado depois em alguma droga, isso vai ser aplicado dentro de medicina, isso é uma outra história da qual a gente pode participar, mas dificilmente a gente vai ser ator principal numa dessa aí. Infelizmente, nessa questão específica, a gente vai ser coadjuvante. Tá? Eu acho que cada um no seu quadrado. Dentro da química analítica, a gente é o ator principal. Dentro da bioanalítica, a gente é o ator principal. Se isso foge da nossa área, mesmo que a gente esteja trabalhando, nós somos coadjuvantes, não tem como. E a gente tem que encarar dessa forma. Né? Senão nós estamos perspassando aí um limiar que é muito problemático e que vai trazer respostas errôneas, que vai... Enfim, eu acho que é muito complicado isso aí. Então a gente precisa saber o lugar da gente, é a primeira coisa, viu, Lauro? Vestir a sandália da humildade e saber que, olha, o meu ponto chega até aqui, daqui para diante é do outro. Né? Eu acho que é essa a questão. Você desculpa se eu extrapolei demais, mas é essa a minha linha de raciocínio. Obrigado, Zé. Alguém quer fazer algum comentário, mais alguma pergunta? Estamos indo aí para 1h50, né, de webinário, né? Tá todo mundo com fome já, né? Um dos mais longos aí que a gente já teve. É interessante porque gera, né, bastante discussão, né? Legal, isso é bom. Mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aí, não tem problema também, né? Provavelmente a próxima atividade de algum colega aqui, eventualmente é às 7, né? Da noite, às 19 horas, mas... Ô, Marcão, beleza? Tá bom, Ferrão? Obrigado, viu? Ô, Fracasso. Oi. Antes de terminar, faz o comentário, a propaganda aí do workshop que a gente vai fazer no ano. É verdade. Ah, bem lembrado, eu já tinha esquecido, né? Durante o próximo Encontro Nacional de Química Analítica, eu esqueci a data exata, você lembra, Zé, do ENCA? 25 a 28. 25 a 28, né? 25 a 28. Setembro. 25 a 28 de setembro, né, o Encontro Nacional de Química Analítica. Nesse ano vai ser lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, uma cidade extremamente agradável. Quem não conhece, precisa conhecer essa região, que é uma região fantástica, uma das regiões mais bonitas do Brasil. E, coincidentemente, teremos um encontro de Química Analítica, que também é o maior encontro de Química Analítica do país, onde a gente vai ter um workshop do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Bioanalítica. Então, a gente já antecipadamente convida a todos, né, para participar desse workshop. Nesse workshop, a gente já tem confirmada a presença do professor Lobinski. Qual é a instituição do Lobinski? Me esqueci também, Zé, desculpa. É a Universidade de Pau, na França. Então, de Pau, na França. O professor Lobinski é um dos consultores internacionais do INCT Bio e gentilmente, então, aceitou a participação, ele virá pessoalmente aqui para participar do ENCA e do workshop de bioanalítica. Então, a gente reforça, então, né, para quem não fez ainda, as inscrições para o ENCA já estão abertas e, naturalmente, né, se vocês estiverem inscritos no ENCA, automaticamente vocês poderão também participar do workshop. A gente só precisa ver direitinho o número de participantes, né? Eventualmente vai ter alguma antecipação, né, de participação, só para a gente calcular o tamanho da sala, né, que vai ser oferecido ao workshop. Mas, a princípio, né, neste momento, estão todos já automaticamente convidados, né, desde que participem, né, estejam inscritos no ENCA. Então, assim, a gente tem uma expectativa bastante grande, né, depois de 2 anos, né, praticamente sem eventos presenciais, a gente vai finalmente, né, poder participar do ENCA nesse ano. A SBQ também, né, já vai ocorrer agora antes do ENCA, inclusive, né? Então a gente está com uma expectativa bastante boa, né,
para encontrar novamente os colegas em congressos, né? Que a gente está realmente sentindo falta disso, né? Fazer as coisas virtuais aí tem o seu lado bom, né? Mas realmente não tem aquele lado, né, humano, né, de conversar com as pessoas, né? Que é sempre muito mais produtivo, né? É isso, Lauro. Isso. Só lembrando que vai ser no primeiro dia, né? No domingo, dia 25, que vai ser o workshop. Isso, logo no início. Muito bem, pessoal. Então, acho que a gente pode encerrar aqui o webinário. Zézi, mais uma vez, né, em nome, né, de toda a equipe do NCT, muito obrigado pela participação. Agradeço também a participação de todos, e a gente faz aqui os webinários justamente, né, para os participantes. Então, assim, muito obrigado, né? Divulguem. A gente sempre tem um webinário por mês. Normalmente é no começo do mês. A gente está estudando agora o melhor dia, né? Porque a agenda de todos flutua, né? De semestre para semestre. Mas, normalmente, no início do mês, a gente tem sempre um webinário do NCTBio. O próximo webinário será com o professor César Tarley, lá do Paraná. Então, já estão todos convidados. Muito obrigado, então, a todos. Tenham aí um bom resto de semana. Vejo todos aí, então, no próximo webinário. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.